Muito bom dia a todos vocês. Dizer que é um prazer enorme poder, neste dia, esse dia maravilhoso, poder ser contribuição para a vida de vocês. E dizer que o meu desejo é que esse dia seja um dia incrível para vocês. Bom dia, Romeu. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Eu desejo para todos vocês um dia extraordinário, um dia fenomenal. E que toda prosperidade, sucesso, abundância. Abraço, Romeu. Sucesso. Tudo de bom, saudade. Esse é o meu desejo para vocês nessa manhã. Bom dia, Leonan. Um abraço. Um abraço, seja bem-vindo. Então esse é o meu desejo para vocês, que o sucesso, a abundância, o transbordar venha sobre vocês. Que bom, Romeu. Obrigado, amigo. Ô, Glauber, bom dia, querido. Abração. Quanto tempo. Ótimo dia para todos vocês. Então hoje nós estamos aqui, além de desejar, essas beatitudes na vida de vocês, o meu desejo aqui é trazer uma reflexão e um pensamento sobre a tríplice intenção do relacionamento, que é o relacionamento consigo mesmo, o relacionamento com as outras pessoas e o relacionamento espiritual, Então, o relacionamento espiritual, interpessoal e o relacionamento pessoal, que faz toda a diferença nos relacionamentos. E, bom, para quem é aqui de Santa Catarina, vocês viram ontem, que foi um dia bastante atípico, Muitas chuvas. E essas chuvas trouxeram alguns problemas para algumas pessoas. Mas hoje nós estamos em um dia maravilhoso de sol. Um sol lindo, típico de um verão do litoral. E o que isso nos traz a reflexão? Ontem nós estávamos em um dia escuro, em um dia que amanheceu com vários carros embaixo de água, residências inundadas, comércios também. Mas hoje, no dia seguinte, nós temos um sol maravilhoso, um brilho extraordinário. E aí o que isso significa? Isso significa que as dificuldades da vida, os desafios da vida, os momentos complexos da vida não vieram para permanecer. Eles não vieram para viver ou existir para sempre na nossa vida. Os momentos de dificuldades e os desafios, eles são temporâneos. Ele vem e passa. São efêmeros. Então, ontem, um dia de muita dor, mas hoje um dia maravilhoso. Vocês não têm noção do dia como está hoje. Um dia lindo, maravilhoso. Assim será na minha e na sua vida, a partir do momento que nós trouxermos a consciência de que as dificuldades e desafios da vida fazem parte da vida, sim, mas que eles não são permanentes, eles não são eternos. Na verdade, as dificuldades e desafios da vida, ele nos prepara e ele nos faz elevar a níveis que talvez antes daquela dificuldade nós não tínhamos esse entendimento.
Então, os problemas e dificuldades da vida não vêm para nos roubar, para tirar de nós aquilo que nós temos, mas na verdade ampliar, expandir. Eu costumo dizer que as maiores soluções que vieram no mundo foram de algum problema, de alguma problemática. As grandes invenções que surgiram no mundo foram a partir de uma necessidade, de uma dificuldade e de um problema. Isso significa que uma dificuldade, um problema, um desafio, ele tem dentro dele implícito soluções não só para você, mas soluções para muitas pessoas. Então, a forma como eu enxergo, como eu crio essa relação e essa interação com as dificuldades é que vai fazer toda a diferença na minha maturidade e no desenrolar e desenvolver no processo criativo e existencial em que eu estou nesse exato momento. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre relacionamentos e eu estou iniciando essa prévia mostrando para você que o primeiro ato de relacionamento é com você mesmo. É como você enxerga a vida e como a vida interage com você. Porque é o seu olhar, né? Eu falei da última vez sobre o experimento da dupla fenda na física quântica. E no experimento da dupla fenda, a matéria ela pode ser partícula e onda ao mesmo tempo, dependendo apenas do olhar do observador. Ou seja, partícula e onda, ou seja, matéria e energia, será definida a partir do olhar do observador. Então, no experimento da dupla fenda, à medida que o cientista olhava, a partícula poderia ser matéria ou energia ou onda. Veja que interessante, né? Que a percepção que eu tenho da vida, ela vai se tornar matéria ou onda, ou seja, algo real ou irreal, dependendo do meu olhar. E a minha pergunta para você é: como você está enxergando os desafios da sua vida? Como é que você está olhando para os acontecimentos que te rodeiam, para os relacionamentos que você atrai, para a sua profissão, para os seus negócios? Como você olha, qual é o seu olhar, a sua percepção, como você enxerga isso? Dependendo de como você enxerga, é o que isso vai se tornar. Tem o Salomão, o homem mais sábio que já existiu nessa terra, ele diz o seguinte: assim como ele pensa, ele é. Assim como ele pensa, ele é. Assim como ele pensa, ele é. Você percebe que a forma como você olha para as coisas é o que vai fazer essas coisas se tornarem real ou não? É interessante como que eu olho para as coisas. Quando eu olho para as coisas, elas se tornam ou algo positivo para o meu crescimento ou algo negativo para o meu retrocesso. Depende apenas como eu enxergo e como eu tenho esse relacionamento com as situações, com os desafios da vida.
Porque saibam os senhores que a vida terá seus desafios e os desafios fazem parte da vida. O dia que você nasceu já foi um desafio. Você exigiu de você esforço, exigiu de você desejo e vontade de viver. Porém, depois do esforço, você enxergou um novo mundo. Você estava no escuro, né? Nas trevas, porque no útero não tinha luz, nas trevas, no escuro. Mas a partir do seu esforço, você de repente entra no mundo iluminado. Você sai das trevas e entra na luz. Então, essa transição das trevas para a luz exigiu de você esforço. E o esforço valeu a pena, porque você conheceu o novo mundo. E esse processo de nascimento, ele vai se repetir ao longo da nossa jornada na vida, em que, para conhecer novos aspectos da vida, dos relacionamentos, das situações, será necessário esse esforço para sair das trevas para a luz, de um nível para um nível maior, de um lugar para um lugar diferente, de um passo para um outro passo adiante, de um degrau para o próximo degrau. Então isso faz parte da vida. Então não se assuste com a vida, não se desanime com a vida, não fique surpreendido com as coisas que acontecem. Não existe azarado. Eu sou azarado, tudo dá errado para mim. Não existe azar. Existe energia, frequência e vibração. Você atrai para a sua vida aquilo que vai te ensinar e às vezes até te forçar para chegar no teu propósito e no caminho que você deve seguir. Às vezes as circunstâncias da vida, ela vem para te forçar a aprender algo que talvez já faz muito tempo que você vai protelando, postergando, e justamente a vida faz isso para você chegar no seu lugar. É igual a história, né, das matérias que nós não gostamos na escola. Então, se você diz assim, eu não gosto de matemática e eu não vou às aulas de matemática. Ok, essa é uma opção sua. Porém, quando chegar no final do processo, no final do ano, né, que geralmente acontece nas escolas, você, apesar de tirar 10 em todas as matérias, você será reprovado porque você não frequentou as aulas e não aceitou os desafios da matéria de matemática. Então você tirou 10 em tudo, mas no quesito matemática você vai precisar repetir tudo novamente. Daí nós chamamos isto na terapia sistêmica de padrões de repetição. É quando na sua vida as coisas repetem justamente para que você aprenda com elas, para que só assim você mude de estágio, ou seja, mude de matéria, né? Passe no processo e aí você sai do primeiro ano, vai para o segundo e assim consecutivamente na vida. A vida, na verdade, é uma projeção dessas ações diárias que nós temos na vida. Então, se eu não passo em um processo, eu estou destinado a repeti-lo a quantidade de vezes necessária. E veja, Deus não tem pressa, porque Ele é eterno, né? Então, Deus pode ficar com você repetindo o processo durante anos. E tem pessoas que morrem e não finalizam o processo.
Tem pessoas que morrem e não finalizam o processo. Vivem um ciclo repetitivo na vida, simplesmente porque quando vêm as circunstâncias e os desafios para ensinar essa pessoa algo que é necessário para a sua jornada, essa pessoa foge do processo, como na questão ali da prova de matemática. Então essa pessoa nunca vai chegar ao ápice, ao objetivo para o qual nasceu e para o qual veio a existência. Então vamos falar um pouco de relacionamento aqui. A Sophia Hering, que é a esposa do Bert Hellinger, que hoje desenvolve e faz a gestão da Hering Ciência, ela tem uma frase que, no meu ponto de vista, ela faz muito sentido no quesito relacionamento. E eu costumo dizer que o relacionamento nunca é de fora para dentro. O relacionamento duradouro, o relacionamento saudável, ele é sempre de dentro para fora, nunca de fora para dentro, sempre de dentro para fora, sempre de dentro para fora. O relacionamento é sempre de dentro para fora. Então a Sophia Hering, ela diz o seguinte: o problema atual nas relações sociais é querer receber o que o outro não tem para dar. Vou repetir. O problema atual nas relações sociais é querer receber o que o outro não tem para dar. Vou repetir a última vez. O problema atual nas relações sociais é querer receber o que o outro não tem para dar. Nós chamamos isto de projeção. O que é projeção? Projeção é quando eu busco no outro aquilo que eu não recebi na infância. Olha só, presta atenção que eu vou falar algo muito importante para vocês. A projeção é quando eu busco fora, busco nas outras pessoas aquilo que eu não recebi na infância. Olha que interessante que eu vou falar para vocês agora. No quesito afeto, eu sempre vou procurar no meu parceiro ou parceira amorosa o que eu não recebi da minha mãe. Olha que interessante. Eu sempre vou buscar um relacionamento amoroso baseado naquilo que eu não recebi da minha mãe, porque os relacionamentos amorosos têm muito a ver com a mãe. Eu sempre faço um teste e é fantástico esse teste, e eu vou fazer com vocês aqui agora, que é o seguinte: lista aí, 3 qualidades que você espera e busca em um relacionamento amoroso. Então, digamos que você vai dizer: eu busco companheirismo, eu busco carinho, eu busco atenção, valorização, aprovação, reconhecimento. Essas características que você busca em um relacionamento amoroso é talvez o que você não recebeu da sua mãe, ou que você recebeu e você busca essa reparação, essa devolução fora. E é muito complicado porque a probabilidade deste relacionamento não ter sucesso é muito grande. A probabilidade deste relacionamento não ir adiante é muito grande,
Por quê? Porque este relacionamento está baseado em uma projeção emocional. Quando eu busco fora o que precisa ser resolvido dentro. Ou seja, eu nunca terei um relacionamento saudável se eu não resolvo essa relação que eu tenho com a minha mãe, por exemplo. Isso é interessante porque, gente, 100% das pessoas que eu fiz esse teste, realmente as qualidades que ela ou ele busca na outra pessoa é as que ele desejava ou teve da sua mãe. E aí, a outra pessoa não tem como te dar isso. Às vezes você está cobrando algo do outro que ele não tem para te dar. E talvez ninguém nesse planeta terá para te dar. Por quê? Porque os seus desejos internos são projeções. Outra coisa interessante que acontece nos relacionamentos, né? Ligado ao pai também. E as meninas procuram, geralmente, no homem, o que esperavam de seus pais. Pai, figura masculina. Né? Então, o que eu espero do meu pai, eu projeto no outro, né? E eu projeto em toda a figura masculina, seja em que aspecto que for, né? Chefia, autoridades policiais, enfim, relacionamentos amorosos, amizade. Então eu olho para um homem e eu projeto neste homem aquilo que eu vi do meu pai. Então, se meu pai não era confiável, a probabilidade que eu tenho de não confiar em um homem é muito grande. Então, aquela velha expressão, homem não presta, tem as suas verdades e tem a sua projeção. Né? Porque se o papai não foi um homem confiável, à medida que eu me relaciono com a figura masculina, eu projeto nessa figura masculina aquilo que meu pai é. Então, se meu pai não era confiável, eu vou ter dificuldade de confiar na figura masculina. Só, pessoal, que a maioria dessas percepções não são racionais, não são conscientes, elas são inconscientes, ou seja, a maioria das pessoas não percebem, não conseguem perceber essa relação, essa troca que eu chamo de projeção. Então, a Sofia Hering, ela diz o seguinte: o problema atual das relações sociais é querer receber o que o outro não tem para dar. O outro não pode ser o seu pai. O outro não pode ser a sua mãe. Então, o seu sucesso afetivo depende do quanto você se ama, do quanto você se respeita, do quanto você se admira. Lembrando que você é 50% seu pai e 50% sua mãe. Quanto mais você focar em resolver o seu relacionamento com a sua mãe, mais resolutiva será os seus relacionamentos amorosos. Acredita no que eu estou falando. Estou falando de vivência. Eu trabalho isso diariamente no consultório. Então, o que eu estou falando para você não é achismo. Estou falando o que eu vivo diariamente. Ah, mas como que eu resolvo? Existem vários processos terapêuticos que pode fazer isso. Desde a hipnose até a constelação familiar. E tem vários outros métodos para você fazer essa ressignificação. Eu costumo falar para os meus ouvintes que eles podem fazer o processo de visualização.
Você fechar os olhos, respirar fundo, visualizar o seu pai e a sua mãe e ressignificar, ou seja, dar um novo significado para tudo que aconteceu, como aconteceu, para que a partir daí você possa criar novos relacionamentos que sejam relacionamentos saudáveis e estáveis. Caso contrário, essa instabilidade relacional ela vai sendo reproduzida aos longos relacionamentos. E eu não estou falando aqui só de relacionamento amoroso, isso implica também nos relacionamentos sociais em geral. Entendeu, pessoal? Se você tiver alguma dúvida, você pode fazer a pergunta e eu posso responder para você dentro desse aspecto. Se você não perguntar nada, é porque você já está entendendo bem o que eu estou falando. Então, nos relacionamentos, olha o que eu vou falar para você agora. Nos relacionamentos, existem as chamadas, na psicologia, posição existencial dos relacionamentos. Posição existencial dos relacionamentos. Cada relacionamento dentro de nós, ele encontra uma posição, né? Então, qual que é a posição ideal nos relacionamentos? A posição ideal nos relacionamentos são pessoas emocionalmente maduras e que atuam quase sempre em um circuito positivo. Sabe aquele ciclo positivo? É quando as pessoas são emocionalmente maduras. Eu costumo dizer para as meninas que eu atendo, né? Eu falo assim, olha, procure um homem terapeutizado. Eu falo para os homens também, procurem mulheres terapeutizadas. Por que eu falo homens terapeutizados e mulheres terapeutizadas? Porque geralmente essas pessoas que buscam o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e a autorrealização são pessoas emocionalmente maduras. E esse relacionamento, essa posição de relacionamento com maturidade, ela exclui a projeção, como eu falei agora anteriormente. Então ela atua em um circuito positivo. Então você vai perceber que uma pessoa terapeutizada, uma pessoa madura emocionalmente, no final de um relacionamento, não há disputas, não há guerras, não há brigas. Eu atendi um casal e que esse casal, eles buscaram terapia, né? Eles trabalharam desenvolvimento emocional e após esse trabalho, eles se separaram. Porém, o que eu achei fantástico é que depois que eles iniciaram outros relacionamentos, ele com outra pessoa, ela com uma outra pessoa também, só que eles tinham filhos, né? E o interessante foi que eles foram no evento dos filhos, ela com o namorado dela, né? Ele com a sua namorada. E foi uma noite fantástica, porque eles conseguiram se divertir juntos, sem nenhum tipo de crise. E como foi que eles conseguiram isso? A partir dessa maturidade emocional, que eu chamo de terapeutização, né? Então, uma mulher terapeutizada, um homem terapeutizado, pessoas que buscaram autoconhecimento, elas excluem a projeção e elas conseguem se relacionar com a vida de um jeito mais proativo, porque aí automaticamente se exclui o vitimismo. Diferente de muitos relacionamentos em que o término é trágico, com traumas para os filhos, trauma para todo o sistema, né?
que são os parentes que estão envolvidos. E se tiver sociedade, geralmente a empresa quebra, é um desgaste gigantesco. Por quê? Porque a maturidade emocional, ela faz toda a diferença nesse primeiro quesito, que é a posição ideal dos relacionamentos. Agora, tem a posição ideal dos relacionamentos e a posição projetiva, que foi o que eu falei para vocês aqui um pouco antes, que é atribuir aos outros as suas dores e traumas sistêmicos. Ou seja, tudo aquilo que eu não recebi na infância, tudo aquilo que eu sofri na infância, eu tenho a tendência de projetar no outro. E quando eu faço isso, geralmente eu faço inconscientemente. Inconscientemente. Eu não tenho noção racional do que eu estou fazendo. Então eu vivo num loop de repetição, atribuindo aos outros as minhas dores. Sabe como você transfere as suas mazelas, os seus insucessos para o outro? Posição projetiva. Nos relacionamentos fazem isso. Eu transfiro para o outro as responsabilidades que são minhas. Por quê? Porque se eu atrair esse perfil de pessoas, é porque as minhas vibrações, a minha energia entrou em ressonância com essas pessoas. Não sei se fez sentido para você. Então, por que eu vou reclamar e exigir a mudança do outro, se esse outro que eu atraí simplesmente porque eu estou vibrando na mesma frequência que essa pessoa? Então, quando é que eu vou atrair outro perfil de pessoas? Quando eu mudo a minha vibração. E se você quiser entender mais sobre essa vibração, energia, né, que são a ressonância que nós entramos com outras pessoas, você pode no Instagram ouvir e ver os outros bate-papos que nós fizemos aqui às 8 horas da manhã, e lá eu falo profundamente sobre isso. Ou, se você quiser escutar, você pode ir no Spotify e coloca lá Jaziel Youssef, que você vai encontrar todo esse bate-papo aqui em áudio. Então fica mais fácil para você entender melhor profundamente essa questão de atração vibracional. E temos a posição negativista, né? Que geralmente ocorre com pessoas que sofreram abandono. Essas pessoas têm a tendência às críticas, à amargura em relação aos outros. Então, quando eu sofro abandono, a tendência é que eu crie uma antipatia com os outros e acredite que ninguém é confiável e que assim como eu fui abandonado em certo tempo, em certa época, as amizades, os relacionamentos e as pessoas irão fazer o mesmo comigo. Então o que eu faço? Eu me torno uma pessoa amarga, eu me torno uma pessoa crítica em relação aos outros. Por quê? Porque eu não consigo enxergar na vida confiança se durante todo o meu processo, por exemplo, da infância, eu recebi abandono. Então aí entra também o posicionamento de projeção, que nós temos que ter muito cuidado mesmo. Quando eu falo para vocês essa questão da atração, mas essa coisa da lei da atração é uma invencionice. Essa coisa da atração não existe. Essa coisa da atração, pois é. A própria ciência já provou que existem leis que interferem na nossa relação e nós atraímos sim aquilo que nós vibramos. Aquilo que você vibra, você atrai. Se você vibra em frequências baixas do ódio, da mágoa, ressentimento, frustração,
é isso que você vai atrair para a sua vida. Se você pensa negativamente, se você critica a si mesmo, é isso que você vai atrair para a sua vida. Você atrai mais do mesmo, atrai mais do mesmo, atrai mais do mesmo. E esta é uma realidade. E se você entrar em pesquisas que foram feitas no mundo atômico, porque tudo é feito de átomos, então tudo que existe no planeta Terra é formado de átomo. Por quê? Porque o átomo é a menor partícula de uma matéria. Então, se você pega uma mesa, você vai diminuindo ela, diminuindo. A menor partícula desta mesa será o átomo. E dentro do mundo atômico, alguns cientistas utilizaram microscópios ultra mega potentes. E o que eles descobriram que existia dentro da menor partícula de uma matéria? Eles viram que tinha nêutrons, prótons, elétrons, e no núcleo do átomo, que é a menor partícula de uma matéria, existia, pasmem, energia, que eles chamam de substância amorfa, ou éter, ou espírito, ou Deus. Isso no núcleo do átomo. Se tudo é feito de átomo e no núcleo do átomo tem energia, isso significa que tudo no mundo é energia. Se você entender isso. Se você entender isso, os seus relacionamentos começam a mudar. Por quê? Cada pensamento cria uma energia. Cada energia tem uma vibração. E cada vibração entra em ressonância com vibrações equivalentes. Então, o que é o núcleo de um átomo? O núcleo de um átomo é apenas uma energia condensada que não é matéria, mas está dentro da matéria. Então você, que é feito de átomo, é espírito e matéria, é energia e matéria. Olha o que Heisenberg, que é um dos maiores cientistas no mundo atômico, olha o que ele diz: o universo não é feito de coisas, mas as redes de energia vibracional emergindo de algo mais profundo e sutil. Eu vou repetir o que Heisenberg, ele diz, Werner Heisenberg, que é um dos cientistas que trabalha nesse mundo quântico, nesse mundo atômico. Ele diz: o universo não é feito de coisas, mas as redes de energia vibracional que se comunicam, emergindo de algo mais profundo e sutil. Ele está falando de energia, que tudo no mundo funciona a partir dessa troca vibracional, energética, que muitas pessoas não conseguem se aperceber de que aquilo que elas pensam cria uma energia, e essa energia vai entrar em ressonância com vibrações equivalentes. Então, se você vibra na raiva, você vai entrar em ressonância com esse núcleo de pessoas. Você vai atrair pessoas com a vibração equivalente. Então, existe 1000 pessoas que pensam positivo. Dentre essas 1000 pessoas, você vai atrair aquela que tem raiva, que tem ódio. Por quê?
porque eu atraio aquilo que eu vibro. Isso são leis atômicas, são leis energéticas, que queira você acreditar ou não, ela vai funcionar. E para você entender que isso é científico, Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, que eu acabei de falar para vocês, são cientistas que desenvolveram e ficaram anos da sua vida trabalhando dentro desse conceito. Então não é um conceito abstrato, é algo muito real. Então tudo que existe carrega consigo um quanto. O que é um quanto? Uma quantidade, ou seja, uma porção de energia que é transmitido através de frequências de ondas. Frequência de ondas. Então tudo que existe tem uma frequência. Então eu não sei se você percebeu isso. Porque por exemplo, né, a matéria de uma construção civil, né, que são as paredes, elas têm energia, mas são energias muito baixas, frequências muito baixas, né? Mas você vai perceber que se uma energia equivalente à energia de uma parede entrar em ressonância com ela, ela começa a se comunicar com essa frequência. Eu não sei se você percebeu, mas dependendo do local que você mora, quando passa um caminhão, a parede ou o piso começa a tremer. Não sei se aconteceu isso com vocês. O piso começa a tremer. Por que o piso começa a tremer ou a parede ela treme? Porque aquele caminhão, quando ele passa, ele entra em ressonância com a mesma frequência dessa matéria. Você consegue entender? Que é uma frequência muito baixa. Se isso acontece com paredes, com concreto, imagine com o corpo humano. Então você precisa se aperceber e cuidar quais são os pensamentos que você tem. Qual é a vibração energética a qual você está vibrando, porque isto vai fazer todo sentido nos relacionamentos. Eu estou falando aqui de relacionamento. Então você atrai para você aquilo que você pensa. Assim como ele pensa, ele é. Assim como ele pensa, ele é. Agora, para você entender, porque se tudo é energia, as nossas relações, ela ocorre por essa comunicação energética. Mas o que é energia? Energia é a capacidade de produção, de ação ou movimento e se manifesta de muitas formas diferentes. Uma forma invisível ou na forma de ondas. Então, por exemplo, a comunicação celular, do seu celular, a comunicação do seu celular, ela ocorre por energia e por vibração, ou seja, por frequência. Então são ondas eletromagnéticas que são invisíveis, mas que entrando em ressonância, um celular se comunica com o outro a distâncias inimagináveis. Você pode falar com o outro lado do mundo. Tudo a partir de ondas eletromagnéticas, que é assim que os nossos neurônios funcionam. Os nossos neurônios funcionam a partir de uma relação eletromagnética. E isso ocorre nas relações interpessoais também. Então, é importante você entender esse conceito, porque na maioria das vezes a sua relação interpessoal ela é também
energética. Então você vibra e atrai aquilo que você entra em ressonância. Aí eu pergunto para você, qual é a vibração, qual é a energia que você está vibrando? Quais são os seus pensamentos? Porque cada pensamento cria uma energia. E você tem a opção de criar energias de frequências altas, amor, paz, aceitação, perdão, justiça, alegria, ou de vibrações e frequências baixas, que é o quê? Tristeza, angústia, crítica, julgamento, raiva, ódio, mágoa, ressentimento, julgamentos. Essas frequências vão definir a sua saúde emocional e a sua saúde relacional. Por quê? Porque a energia e vibração estão interligadas. E o que é vibrações? Vibração é qualquer movimento que se repete de forma regular ou irregular, dado um intervalo de tempo ou segundo. Então isso é a vibração. Então, como eu já falei para vocês, já citei inclusive alguns cientistas, a física quântica já conseguiu provar que tudo vibra em ondas. Tudo vibra em ondas. Quanto menor o movimento, mais sólida é a nossa percepção daquilo. Quanto maior o movimento, mais sutil é. Então, isso é fantástico, pessoal. Então, essa energia, ela muda, ela se diferencia a partir da vibração. Se é uma alta vibração ou uma baixa vibração, como eu já falei para vocês. A alta vibração depende de uma frequência energética. A baixa vibração, ela vai atrair uma outra frequência energética. Então, nós é que vamos definir qual é o tipo de vibração que nós queremos vibrar. Então, por exemplo, a madeira tem um tipo de vibração diferente da pedra. Isso se dá devido à diferença de vibração que as compõe. Então, quanto mais baixa a vibração, então existe uma vibração em um certo nível, que vai entrar em ressonância com todos os tipos de vibração daquele mesmo nível. É simples assim. Então, se você vibra na mágoa, por exemplo, você vai atrair para você e vai entrar em ressonância com todas as pessoas que vibram nessa frequência da mágoa. É simples assim, parece um pouco complicado na linguagem científica, mas no dia a dia é o seguinte: se eu sou feliz, eu vou entrar em ressonância com pessoas felizes. Então, se eu estou alegre, se eu sou alegre, eu vou atrair para mim pessoas alegres. Por quê? Porque eu vou entrar em ressonância com as pessoas dessa mesma vibração. Consegue entender? É que na linguagem científica fica muito difícil, mas no dia a dia é muito claro. Eu vou entrar em ressonância com pessoas que vibram no mesmo nível energético que eu. Então, diz o Tesla, né? Nikola Tesla diz que tudo é energia, frequência e vibração. Energia, frequência e vibração, né? Então, o pensamento é vibração. O seu pensamento, ele cria uma vibração. O seu pensamento, ele cria uma vibração. Então, o que é o pensamento? O pensamento é um estado racional, é aquilo que você mentaliza, é aquilo que você acredita, são suas crenças. Então, suas crenças se transformam em uma vibração. O seu sentimento também é uma vibração. O seu estado emocional, ela é resultado de uma vibração. A sua emoção é uma expressão biológica que também
cria uma vibração. Eu pergunto para você, o que você está pensando? O que você está sentindo? Quais são as emoções que te acompanham durante o dia? Isto irá criar e definir qual é o tipo de vibração que vai ressoar dentro de você e que vai definir qual perfil de pessoas e situações que você vai atrair para a sua vida. Então, energias altas vão atrair energias altas. Frequências energéticas baixas vão atrair energias baixas. Simples assim. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei se você acredita em macumba, magia negra, essas coisas. Ok, se você não acredita, tudo bem. Mas tudo isso, né, uma magia, uma macumba, ela é feita de quê? Do que eu falei aqui. Vibração, frequência e energia. A pessoa faz uma macumba aqui para a pessoa e vai pegar no outro lá em outro país. Como é que acontece isso? É justamente esse processo. O que eu penso é uma energia, certo? Então, se o que eu penso eu posso emitir, eu posso pegar o nome de uma pessoa, a roupa de uma pessoa, o utensílio de uma pessoa, o nome completo de uma pessoa ou a foto de uma pessoa, e eu mentalizo o que eu quero emanar para aquela pessoa. E às vezes, dependendo da frequência vibracional que eu emano para aquela pessoa, eu consigo atingir ela. Claro que eu vou vibrar numa frequência baixa, né? Mágoa, ódio, rancor, ira. E eu vou mandar para aquela pessoa. E se aquela pessoa estiver vibrando na mesma vibração, na mesma frequência, essa energia que foi emitida para o nome dela, para o utensílio que estava ali, dessa pessoa, ou para a foto dela, entra em ressonância e aí a macumba pega. Por isso que quem vibra em altas frequências, a magia não pega, a macumba não pega, né? A maldade não chega. Por quê? Porque nas frequências vibracionais altas, só o que vai entrar em ressonância são frequências altas, o amor. E aí eu posso fazer uma magia do bem, né? Quando eu mando coisas boas para outra pessoa e ela recebe, por quê? Isso acontece na oração. Por que eu oro para uma pessoa, eu rezo para uma pessoa e eu estou rezando e orando aqui e acontece lá? Porque a vibração da oração é uma alta vibração, é uma vibração de amor, de compaixão, de alegria. Então, eu mando essa vibração para outra pessoa e essa vibração toca e aí a pessoa recebe aquela oração. E aí acontecem os milagres. Você consegue entender como que funciona? Tudo depende de qual é a vibração que qual é a energia que você está vibrando. Isso é que vai definir. Só que a maioria das pessoas não entende isso. Então, como eu estou falando para vocês, as vibrações positivas são altas, enquanto as vibrações negativas são baixas. E eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos aqui para vocês, né, da escala de Hawkins. Quem que é Hawkins? David Hawkins é um cientista que mensurou essas vibrações, né? Então eu vou falar para vocês aqui das vibrações altas e baixas e eu quero que você perceba se faz sentido para você e em qual delas você está encaixado, tá? Então vamos lá, as vibrações baixas. Vergonha é uma vibração baixa, é 20 Hz a frequência da vergonha. A culpa é a segunda frequência mais baixa, com 30 Hz. A tristeza é a terceira frequência mais baixa, com 50 Hz. Aliás, vou repetir aqui. A vergonha
é a frequência mais baixa, com 20 Hz. Então a pessoa que vibra na energia da vergonha, está vibrando muito baixo, 20 Hz. A culpa também é uma frequência baixa, 30 Hz. A apatia é outra frequência baixa, que é 50 Hz. A tristeza é uma frequência baixa, onde vive a depressão. Veja que a depressão não é o último estágio é a vergonha, né? Por isso que o abuso sexual, o abuso moral, ele traz prejuízos gigantescos. Por quê? Porque é a frequência mais baixa. O medo, 100 Hz, e também é uma frequência baixa. O desejo, né? Que tem a ver com vícios, com dor, né? Nesse sentido, desejo no sentido de vícios, de dor, né? Ele é 125 Hz, que é uma frequência baixa. A raiva é outra frequência baixa, 150 Hz. O orgulho é uma frequência baixa, 175 Hz. Então veja que tanto a vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, né? Os vícios ligados ao desejo, a raiva, o orgulho, são vibrações baixas, frequências baixas. É aí que entra o poder das magias que eu falei para vocês, nessas frequências baixas. Por que a pessoa pega o nome do outro, coloca na boca de um sapo, costura a boca do sapo, né? E deixa o sapo morrer, porque o sapo com a boca costurada, ele não consegue se alimentar. Ele morre, mas antes de morrer, o que o sapo emana? Uma vibração de quê? De dor, né? De tristeza, de medo. Por que as pessoas fazem isso? Costuram a boca do sapo. Por quê? Você já se perguntou? Por que a pessoa... porque é maldade. Sim, é maldade. Mas por que ela costura e coloca o nome da outra pessoa dentro da boca do sapo? Sabe por quê, pessoal? Porque o nome de uma pessoa é a sua vibração. O seu nome tem energia. O nome é energia, porque o nome é você. Se você é energia, o seu nome é energia. Então, olha que negócio interessante. É que a gente não se apercebe, e quem tem esse conhecimento manipula esse conhecimento para fazer o mal para as pessoas, ou para fazer o bem. E eu estou ensinando aqui para vocês como você pode se aperceber desse conhecimento, não para fazer o mal, mas para se livrar do mal e fazer o bem. Então, como o nome da pessoa está na boca do sapo, a frequência vibracional de dor, ela vai entrar em ressonância com o nome da pessoa. Se a pessoa também estiver vibrando em uma frequência baixa, aquilo que foi emanado para aquele animal, para o sapo, ou seja, ele morreu seco, né? Ele morreu com dor, vai acontecer na vida da pessoa. A pessoa vai morrer com muitas dores, com muitos problemas, com muita tristeza. Às vezes entra numa depressão. A pessoa estava bem, entra numa depressão. Por quê? Porque alguém fez uma magia. E essa magia funcionou a partir de frequências baixas, assim como matar um animal, né? A ideia de matar o animal, pessoal, é criar uma frequência vibracional baixa. Fazer um sacrifício humano, a ideia é criar uma frequência vibracional baixa. Quanto mais dor, melhor. Se for para uma magia negativa, para matar alguém ou para fazer alguém sofrer. Quanto mais baixa for a vibração, mais prejudicial é a pessoa. E como é que você se livra das magias? Como é que você se livra de pessoas que têm maldade, que vão mandando a magia para você, magias que é para te destruir? Como é que você se livra delas? Vibrando nas frequências vibracionais altas. Por favor, aprenda isso e compartilhe essa live, porque tem muita gente que vive debaixo de magia e não sabe. Tem que vir para uma terapia,
tem que participar de um exorcismo para se livrar, quando na verdade o segredo é vibrar alto. Então, quais são as vibrações altas? Vamos lá. Coragem é uma vibração alta, 200 Hz. Neutralidade, né, que é o não julgar, 250 Hz. Então, uma pessoa que não julga o outro, que não critica o outro, dificilmente a magia pega. Uma pessoa que tem coragem, que não é apática, que não desiste facilmente, dificilmente uma magia pega, né? Boa vontade, né? Aquela pessoa que tem a bondade, né? Boa vontade de querer fazer o bem, geralmente não pega a magia, né? Isso é um conjunto. Então, a boa vontade é 310 Hz, segundo David Hawkins, né? Aceitação, né? Que também está ligado ao não julgamento, né? 350 Hz. Razão, quando eu decido as coisas racionalmente, não emocionalmente, 400 Hz, né? O amor, 500 Hz. Então, nesse nível do amor, gente, não tem como as energias negativas te alcançar, né? Porque esse é um nível master, né? Então, o nível baixo é esse que eu falei para vocês, vai até o orgulho. O nível médio vai até a razão. Agora, o nível da alto, em que nenhuma magia consegue alcançar, começa pelo amor, alegria, paz, e aí vem o último estágio, que é a iluminação. Essa foi uma mensuração feita pelo cientista David Hawkins. Então, o que eu aconselho você? Buscar o amor, a alegria, a paz. Aí às vezes Jesus fala assim, ó, ame o teu inimigo. As pessoas acham que Jesus quer fazer essas pessoas, seus seguidores, de idiota. Não. Quando Jesus diz ame o teu inimigo, perdoe aquele que fala mal de você, ele está falando das frequências vibracionais altas. Quando você ama alguém que não merece, quando você perdoa alguém que não merece, você não está fazendo um bem para essa pessoa. Você está fazendo bem para você mesmo, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, o fato de você amar, o fato de você perdoar, o fato de você se relacionar com pessoas que às vezes nem merecem, de uma forma proativa, com a vibração alta, só vai beneficiar você mesmo. Então, como que você pode elevar a sua assinatura vibracional? Como você pode elevar a sua assinatura vibracional? Cuide com quem você anda. Qual é o tipo de pessoas que você anda? Qual é a vibração que essas pessoas levam sobre si? Cuide com o orgulho e a soberba, porque orgulho e soberba é uma vibração baixa. Expresse gratidão por palavras e gestos. Seja grato. Essa também é uma vibração alta. Se você fizer isso, muitas coisas na sua vida irá mudar. Muito obrigado por estar comigo até esse momento. Espero ter contribuído para a sua vida e desejo para você muito sucesso, prosperidade e um tempo extraordinário. Nós estamos chegando aí ao Natal e desejo muito sucesso para você e muitas felicidades com vibrações e frequências altas. Sucesso, tudo de bom para vocês.